Só voltar um pouquinho, porque iniciou a gravação, então eu tenho que voltar. Eu sou Giliardi Laurentino, atuo no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes há 15 anos. Essa aula é uma aula ensaio para discutir como o Estatuto da Criança e Adolescente vem sendo implementado na sociedade brasileira. É uma aula que eu vou dar para a ANSED, que é a Associação de SEDECAS, Centros de Defesa, assim como que eu atuo aqui no Rio Grande do Norte. Nós somos 21 no país e a gente atua com principalmente duas funções: controle social e incidência política para a mudança da política pública. Então, eu estava falando de onde eu venho. Eu sou formado em psicologia no ano de 2009, aqui no Rio Grande do Norte, e os 7 primeiros anos da minha atuação profissional foi no Executivo Municipal, principalmente nas secretarias de assistência social e Conselho de Assistência Social. Os meus últimos 8 anos foram voltados, estão sendo voltados para atuação no Centro de Defesa, principalmente com assessoria técnica e controle social com incidência política. Dentro disso, como eu coloquei ali, eu atuei como psicólogo na linha de proteção jurídico-social, que é o nosso atendimento direto dentro dos SEDECAS, para a gente experimentar a política. Então, a gente atende uma porcentagem muito pequena, o que a gente chama de casos emblemáticos, para perceber como é que a política pública atua nesses contextos. Então, chegou um caso no SEDECA de estupro de vulnerável. A gente vai olhar quais são as principais ações de acordo com a lei. Então, quanto tempo foi a resposta do Conselho Tutelar para lidar com aquele caso? As medidas protetivas que o Conselho Tutelar aplicou são medidas protetivas condizentes com o que diz a legislação? Como é que a assistência social, a partir do CREAS e do CRAS ou do acolhimento institucional, atuaram nesse caso? O que eles fizeram? O tempo de resposta está dentro do que a legislação cobra? As experiências profissionais, a capacitação do profissional é suficiente para ele compreender esse caso? E assim, todas as outras partes da legislação. E a gente, com esse atendimento direto, tenta fazer mudanças estruturantes, como aqui em Natal, a gente conseguiu aprovar no ano de 2022 uma legislação que ficou conhecida como Escola que Cuida, e o que obriga todas as escolas municipais a trabalharem autoproteção com crianças e adolescentes. Nos últimos 4, 5 anos, na verdade, nos últimos 5 anos, eu tenho atuado mais diretamente na incidência política. E o que é essa incidência política? É como a gente faz uso desses casos de atendimento direto para transformar as decisões dos tomadores de decisão. Então, como é que a gente consegue influenciar os vereadores para criar novas legislações? Como é que a gente consegue influenciar os secretários e prefeitas para que cumpram com o seu dever legal com criança e adolescente? E, principalmente, como é que a gente consegue influenciar nacionalmente o governo federal para que as políticas públicas voltadas para a criança e adolescente consigam atingir com toda a capilaridade do que é o Brasil. No ano de 2024, eu passei o ano inteiro num projeto junto com os conselhos tutelares na Escola de Conselhos. Então, a gente conseguiu trabalhar com mais de 1.000 conselheiros tutelares aqui do Rio Grande do Norte, trabalhando os principais pontos de legislação e tentando trabalhar o dia a dia com todos eles. E eu faço esse meu embasamento teórico muito a partir do OBJUV, para quem não conhece, é o Observatório da População Infanto-Juvenil em Contextos de Violência da Universidade aqui do Rio Grande do Norte, em que a gente estuda teoricamente e eu executo a prática no SEDECA Casa Renascer. Então, é desse campo que eu venho trabalhar com vocês hoje, e eu espero que vocês entendam o olhar, que o meu olhar é a partir de um centro de defesa, tá certo? Fábio, pode falar. Não, Juliano, só para dizer que agora o áudio tá perfeito. Perfeito, Fábio, obrigado pelo feedback. E aí, pessoal, eu decidi fazer essa discussão porque a partir em 2022 ou foi 2023, não lembro exatamente, Mossoró me convidou, ele estava fazendo uma semana pedagógica e ele usava esse termo peleja. E aí eu fui convidado para discutir quais são os desafios do Estatuto da Criança e Adolescente, e eu decidi mudar pela peleja para trazer para o nosso Nordeste, porque a gente vê que
implementar o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma peleja realmente, é uma luta diária, é o que a gente tenta fazer. E aí eu dividi em algumas pelejas. A primeira peleja que eu coloquei para a gente discutir é uma peleja orçamentária, e aí eu não tenho esse dado exato, mas eu acredito que mais de 80% dos nossos problemas seriam resolvidos se a gente conseguisse lidar com essa primeira peleja. Um primeiro ponto esse ano é muito importante, porque é ano de PPA para as prefeituras. Não tem como a gente discutir proteção de crianças e adolescentes se a gente não discutir esses 3 termos chatos, que é PPA, IDO e LOA. Por que a gente tem que discutir isso, Gil? Porque é isso que diz o que vai funcionar no município. Se não tiver previsto no PPA, o prefeito não pode executar. Qual o exemplo disso? Eu vou trazer Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Já há algum tempo, a Zona Norte de Natal tem mais de 300 mil habitantes. E Natal tem uma legislação que diz que a cada 300 mil habitantes ou a cada 100 mil habitantes é necessário que tenha um conselho tutelar. Se não tiver previsto no PPA a construção de um novo conselho tutelar, o prefeito não pode criar uma lei orçamentária para que o conselho tutelar seja criado. Então, a gente está no 4º PPA. Um PPA ele é feito a cada 4 anos. A gente, quando incidência política do SEDEC Casa Renascer, já está no 4º PPA, ou seja, 4, 8, 12, está entrando para 20 anos, que a gente está na peleja com a Prefeitura do Natal para criar o Conselho Tutelar e um CREAS na região norte e na região oeste. E olha que já está previsto no PPA. Esse ano é ano dos municípios criarem PPA. Então, até 31 de agosto, todos os prefeitos têm que mandar para as câmaras municipais o que eles pretendem fazer nos próximos 4 anos. 3 anos da gestão do prefeito atual e 1 ano da gestão do prefeito seguinte. Então, o que é importante para todos vocês? Aqui eu tenho um conselheiro tutelar, eu tenho um trabalhador de hospital, eu tenho trabalhador da assistência social, eu tenho um trabalhador da saúde, eu tenho um trabalhador da educação. O que é importante para vocês? O máximo que vocês puderem, até o meio do ano, vocês estarem subsidiando as secretarias de vocês para dizerem, olha, esses são os problemas que a gente enfrenta. E, Gil, como é que a gente faz isso? Tem 2 formas bem fáceis. A primeira é vocês fazerem o diagnóstico do município de vocês. Então, quais são as principais violências que acontecem, quais são as principais dificuldades que vocês têm no município de vocês, e apresentar essa dificuldade para a gestão. E aí, a partir daí, a gestão vê como é que coloca isso dentro do PPA. A gente precisa de formação. Se não tiver previsto no PPA de vocês a formação ou verbas para formação, o prefeito não vai poder contratar verba para formação, a não ser que a gente esteja numa calamidade pública, que aí mudam todas as regras. Mas, normalmente, em condições normais, a gente não pode mudar a regra do PPA. Então, é muito importante que, se vocês não fizeram o diagnóstico de 2024 do território de vocês, que vocês o façam e subsidiem as prefeituras de vocês. Porque vê o que aconteceu. Em dezembro do ano passado, ou em janeiro desse ano, todas as câmaras municipais estão votando o orçamento de 2025. Então, se não tiver previsto no orçamento de 2025 de vocês, diária para vir para capacitação, se não tiver previsto, o prefeito não vai executar diária, vocês não vão receber diária. Ótimo, Raquel. Posso fazer como é que se faz esse diagnóstico? Posso sim. Quando eu chegar em cada etapa, eu vou falar exatamente como é que a gente faz. Mas, basicamente, a gente pegar o que a gente tem no município, quais são todos os serviços que a gente tem no município, CRAS, CREAS, creche, hospital, delegacia, fórum, tudo que a gente tem, e quais são as maiores violências que acontecem no município. Então, a maior quantidade de casos de violência que acontece no meu município, desculpa, a maior quantidade de casos de violência que acontece no meu município é negligência. A gente escolhe negligência. E a gente vai passar a observar como é que o município atua na negligência. E aí eu posso trabalhar com vocês diversas questões. O Conselho Tutelar percebeu que aquela família é negligente, a gente aplicou a medida protetiva para acompanhamento da assistência social, mas o que a gente espera da assistência social é acompanhamento de psicólogo. Aí já é um problema que a gente enfrenta. A assistência social não pode fazer acompanhamento de psicólogo.
Então, mas eu preciso aplicar uma medida protetiva para assistência social. Precisa. Para o CRAS, para que essa CRAS faça prevenção a outras violências que a família está em condição de vulnerabilidade social, ou risco de vulnerabilidade social, ela já é um público alvo do CRAS e do CREAS, então ela já pode ser encaminhada para o CRAS, e aí eu encaminho para o CRAS. Mas o CRAS está com uma demanda tão alta que a lista de espera está de 3 meses. Esse já é um ponto para a gente levar para o diagnóstico. Olha, prefeito, quando a gente encaminha um caso para o CRAS, para o CREAS, para a saúde, para qualquer acompanhamento, a média que demora para atender é de 3 meses, 4 meses. Não pode, o estatuto diz que tem que ser prioridade absoluta, essa criança precisa ser atendida. Então, isso a gente precisa colocar no PPA. O prefeito vai falar, a gente não tem equipe suficiente. Então, a gente vai ver como é que a gente vai prever dentro do orçamento para aumentar a equipe. Mas o cofinanciamento federal só dá para a gente pagar uma equipe. E aí a gente vai ver como é que a gente pode colocar no financiamento municipal, já que está aqui, em todos os slides, vocês podem olhar, a minha maior fundamentação é o artigo 227, o artigo 4º do ECA, que diz que criança e adolescente é prioridade absoluta. E se é prioridade absoluta, não pode ter a negativa do município. Então, se está faltando orçamento do município, ele vai ter que dar prioridade para criança e adolescente. A não ser que a justificativa dele fazer outros gastos seja extremamente mais alta. Mas se não tem uma calamidade pública, uma pandemia, criança e adolescente tem que ser prioridade absoluta. É o que estou falando? Não. É o artigo 227 da Constituição que traz criança e adolescente com absoluta prioridade em qualquer circunstância. E como é que a gente dá absoluta prioridade? Trazendo no orçamento estrutura, então, condições estruturais para conselho tutelar, para CRAS, para CRES, para hospital, que vocês tenham condições de trabalho, de internet, de carro, de salário digno. É aqui que a gente discute o nosso salário também. A gente quer aumento salarial, mas se não tiver previsão de aumento salarial nos orçamentos municipais, prefeito nenhum vai dar. Então, esse é o momento da gente estar discutindo com os nossos vereadores, já que a grande maioria vem pedir voto para a gente, está discutindo com eles, olha, a gente precisa ter melhores condições salariais. Como é que a gente pode fazer isso no nosso município? E aí vamos para lá, a gente vai faltar mais um ponto. Vai avançar só mais um pontinho. Para vocês terem uma ideia, a gente tem o artigo 227 da Constituição e o artigo 4º do ECA, mas ainda temos, em quase 100% dos municípios do país, falta de creche para crianças. Crianças de 0 a 5 anos não conseguem ter creche. E qual é o problema com isso? O maior caso de violência que acontece no nosso país não é a violência sexual, é a negligência. E qual é o maior fato de negligência? Principalmente, uma mãe que deixa uma criança de 10, 11 anos cuidando de uma criança de 3 anos. E aí, se falta creche no município, eu não tenho creche de tempo integral, eu não tenho escola de tempo integral, de que é negligência? Já vou trazer o aspecto da educação e a gente vai perceber que creche e escola é um direito fundamental e dever do município, e não dever da família. É dever da família levar e matricular a criança. Mas se ela não tem acesso à creche, não tem acesso à escola, como é que eu posso falar que essa mãe é negligente? Por quê? Se essa mãe não sai para trabalhar, a gente também vai pegar ela por negligente porque vai estar faltando alimentos em casa. Então, a gente tem que refletir quais são as condições estruturantes para fazer incidência política. E esse é o ano. O outro problema que a gente enfrenta enquanto país, e para mim esse é um problema mais sério, porque desde a Constituição a gente não resolveu, é que a gente tem hoje 3.118 municípios, são considerados municípios de pequeno porte, que são municípios que têm menos de 10 mil habitantes. E qual é o problema disso? Mais de 90% deles não tem CREAS. Se eu não tenho CREAS no município, como é que eu trabalho média complexidade? Porque o CRAS não pode executar média complexidade. Conselho tutelar, que está encaminhando para a CRAS, para cumprir, aplicando medida protetiva para a CRAS, para que CRAS cumpra a função de CREAS, está completamente errado e é uma medida protetiva invalidada. Ninguém pode obrigar outra pessoa
a cumprir algo que não seja realmente a sua função. E aí é um problema sério que a gente tem no país, porque casos de abuso sexual acontecem em município de pequeno porte, caso de trabalho infantil acontece em município de pequeno porte, outros casos de violência, principalmente a violência doméstica, acontece em município de pequeno porte. Então, como é que a gente vai executar a política de proteção se eu não tenho o principal órgão, que é CREAS? E aí o Estado tentou dar uma resposta para isso. Olha, já que a gente não pode ter CREAS, a gente vai colocar uma pessoa de referência. Então, aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, o município que aderiu ao cofinanciamento do governo do Estado e solicitou uma pessoa de referência para o município, recebeu pelo menos uma pessoa para essa pessoa ficar responsável pela média complexidade, mas também não funciona. E aí a gente tem que entrar numa função primordial, que é o controle social, que são os conselhos municipais de direito da criança e do adolescente. Qual é a função principal do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente? É fazer a eleição do Conselho Tutelar? De forma nenhuma. É fiscalizar o Conselho Tutelar? De forma nenhuma. É deliberar sobre a política de proteção de crianças e adolescentes. Não tem lá um dos artigos do ECA que tanto o Conselho Tutelar quanto o Conselho de Direitos tem que subsidiar o Executivo na promulgação de políticas públicas? Quando a gente, no nosso diagnóstico, percebe, olha, a gente tem uma quantidade X de casos que exigem média complexidade, e a gente não tem CREAS no município. O Conselho de Direitos se reúne, faz uma nota e publica. Prefeito, prefeita, olha a situação do município, como é que a gente resolve isso? Por que a gente tem controle social? Porque o controle social tem o poder deliberativo. O que o Conselho de Direitos promulga, se for correto, se não descumprir nenhum quesito, o que ele delibera não pode ser revogado. Sabe um exemplo disso? Agora. Desculpa, pessoal, estou um pouco gripado. Agora, no final do ano, o CONANDA deliberou uma resolução sobre o aborto legal. Não sei se vocês viram, eu posso passar essa resolução para todos vocês. O CONANDA deliberou e o governo entendeu que estava errado. Aí o governo entrou na justiça para derrubar. O governo não, vamos falar o que é correto. Damares, do Senado Federal, entrou com uma ação judicial para derrubar a resolução do CONANDA. Eu não vou entrar no mérito da resolução. Mas Damares entrou e a resolução foi derrubada. Quando a resolução foi derrubada, a ANSED, junto com o GAJOP, ANSED, que é a Associação de SEDECAS, que eu vou dar aula semana que vem, junto com o GAJOP, que é um SEDECA, que é conselheiro do CONANDA, entraram com uma ação para dizer, olha, a nossa Constituição diz que uma deliberação do Conselho não pode ser derrubada. Então, o que aconteceu? Houve a votação. Todos os conselheiros da sociedade civil votaram a favor da resolução, todos os conselheiros do governo votaram contra a resolução. O voto de Minerva é da presidente. A presidente votou a favor. Então, a resolução foi aprovada e está publicada. O que diz essa resolução? Nada além do que a nossa legislação já diz. Quando existe um estupro de vulnerável e uma criança ou adolescente engravida nesse contexto, o que é obrigação da política municipal, estadual e federal fazer? É o que diz na resolução. O Conselho deliberou, o governo não pode se negar a fazer, então ele é obrigado a cumprir. Por isso que é importante o Conselho Municipal. Só que para o Conselho Municipal funcionar, vocês precisam se formar. E aí a gente entra no outro problema. Volta para o orçamento. Se não tem previsão orçamentária para a formação, como é que a gente consegue executar toda a política? Então, a primeira peleja é orçamento. A gente precisa trabalhar o orçamento, e esse ano é primordial, é ano de PPA. Então, vamos ver o que a gente precisa no nosso município para levar para as secretarias e as secretarias transformar em papel dentro do orçamento. Qual é o grande problema que a gente enfrenta, principalmente no nosso Rio Grande do Norte? Municípios de pequeno porte, quem faz o orçamento são escritórios de Natal. Ah, Gil, como é que você sabe isso?
que uma das coisas que eu mais gosto é analisar orçamento. E eu vejo coisas tão malucas como um município X com orçamento do município Y, inclusive com os nomes. Porque as secretarias e as consultorias sequer analisam o que recebem. E aí tem município, eu vou colocar município Joãozinho, município Mariazinha. O município Joãozinho fez uma lei orçamentária, que é o mesmo escritório, os dois têm o mesmo escritório. Aí o município Mariazinha copiou e colou. E aí o município Mariazinha sua lei orçamentária com nome, diagnóstico e planejamento do município Joãozinho. E isso é muito complicado, porque se a gente não consegue sequer olhar o nosso próprio orçamento, como é que a gente executa? E aí acontece o que acontece que vocês veem na TV muitas vezes. Municípios e governos devolvendo dinheiro para o governo federal porque não souberam executar ou porque não gastaram a tempo. Ou prefeitos, secretárias e secretários e conselheiros tutelares, porque o erro é no CPF, respondendo criminalmente porque aprovaram contas sem essas contas poderem ser aprovadas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o orçamento e tem que estar no nosso caderninho diário. Orçamento a gente tem que estudar sempre. A segunda peleja é formação, pessoal. E aí volta para orçamento. E onde é que está previsto formação? O artigo 16 do ECA, no parágrafo 3º. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças e adolescentes na primeira infância. Deixa eu só aceitar que tem pessoas entrando ainda. Permanente. Voltando. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças e adolescentes na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se faz necessário. Essa foi uma alteração do ECA que foi feita há pouco tempo. E a gente precisa olhar, porque os hospitais precisam detectar se existe algum risco psíquico de desenvolvimento para aquela criança, para quanto mais cedo a gente puder fazer intervenção, melhor vai ser para aquele adolescente. E como é que a gente consegue identificar, seja violências ou seja sinais? Se capacitando. Se a gente não se capacita, não conhece, se a gente não cumpre, qualquer coisa que a gente deixe de fazer para a proteção de crianças e adolescentes se tornou violência institucional e já vou falar dela. Mas também tem o artigo 70 do ECA, que foi um artigo que foi muito modificado pela Lei Menino Bernardo, que fala sobre castigo cruel, degradante e maus tratos. Ele também fala que toda política pública tem que garantir os direitos da criança e do adolescente desde a atenção pré-natal e de atividades junto aos pais responsáveis com o objetivo de promover informação, reflexão e debate e orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico, tratamento cruel ou degradante. E é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça. É um artigo grande e o que esse artigo diz precisamente? Que a gente deve se capacitar para conversar com os pais. E aí, onde é que a gente conversa com os pais? Grupos de CRAS. O grupo de CRAS, por que o grupo de CRAS? Porque as pessoas que estão no CRAS, teoricamente, elas estão em condição de vulnerabilidade social. Seja porque estão recebendo o Bolsa Família, e aí as condições de acompanhamento tem do Bolsa Família, o CRAS tem que trabalhar elas, ou seja, por outras questões. E o grupo é o melhor, porque o grupo, ninguém passou por situação de violência, a gente pode psicoeducar. É uma das ações do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, precisam ser pedagógicas. Para a gente informar as pessoas, a gente precisa o quê? Conhecer. Então, o artigo 70 do ECA, no inciso 5º, fala que a gente precisa reconhecer. Vamos para o outro. O artigo 70A, a formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação, assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, para o desenvolvimento das competências necessárias para prevenção, identificação e evidências. Como é que vocês vão reconhecer se não se capacitarem? Então, vamos seguindo. Artigo 70B do ECA.
obrigam que entidades da saúde, da assistência ou da educação tenham dentro dos seus quadros profissionais pessoas que consigam reconhecer e comunicar situações de violência. Então, não tem como falar de uma defesa, de um desafio da promulgação do ECA, sem falar sobre a formação de vocês. E a formação tem que ser diária. Se a gente não fizer uma formação diária, a gente não vai conseguir decorar, a gente não vai conseguir aprender. A gente não pode achar que a gente já conhece tudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a gente não conhece por ser uma legislação que muda o tempo inteiro. E aí, vamos avançar mais um pouquinho. A gente ainda tem, no artigo 88 do ECA, que diz especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham nas diferentes áreas da atenção da primeira infância, incluindo os conhecimentos sobre direitos e sobre desenvolvimento infantil. Lembra que a obrigação da gente notificar qualquer situação que viole os direitos de criança e adolescente? Como é que eu vou notificar se eu não conhecer quais são os direitos reais de criança e adolescente? Ou quando uma criança está passando por essa violação? Porque, por exemplo, a pergunta que eu mais recebo de todos vocês é: será que eu preciso denunciar se eu não tenho certeza que a violência aconteceu? Mas aí a gente tem o artigo 13 do ECA, o artigo 13 da Lei 13.431, o do ECA, que diz desde 1990, e o 13.431, que diz desde 2017, que a gente, numa situação de suspeita, a gente já precisa notificar. Porque a proteção tem que acontecer de qualquer forma. É melhor que um adulto ou um agressor consiga provar sua inocência do que uma criança continue passando pela situação de violência. E sabe o que aconteceu numa situação como essa? A gente criou a Lei Henri Borel. Quem é que lembra o porquê que a Lei Henri Borel foi criada? Se não foi porque um pai denunciou no Conselho Tutelar e na assistência social que o filho dele vinha passando por situações de violências repetidas por parte da mãe e do padrasto, e a política pública não entendeu que aquilo era violência ou não acreditou no pai, e o menino morreu. A criança morreu. Como é que fica a situação? Ah, mas a gente não tinha certeza. Foi justamente por isso que a gente mudou a forma como a gente olha para crianças e adolescentes desde 1990 e trouxe a proteção tem que estar em primeiro lugar. Então, para a proteção estar em primeiro lugar, se existe a mínima suspeita, eu sou obrigado a denunciar. E aí entra no 134, que está desde 1990. Volta para o primeiro slide, orçamento. Com parágrafo único, contará da lei orçamentária municipal e do Distrito Federal dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos conselheiros. Então, olhem para as leis municipais de vocês, como é que está dentro do orçamento a manutenção do Conselho Tutelar. Como é que está dentro do orçamento o plano de cargos e carreiras dos conselheiros tutelares. Se a gente não receber bem, a gente não trabalha bem. Essa é a lei mais clara do universo. E aí a gente entra numa outra peleja, que é a formação de criança e adolescente. A gente, às vezes, esquece que formar é o que transforma. A gente, enquanto país, decidiu que a nossa principal fonte de transformação seria a educação. E aí, como é que a gente colocou no Estatuto da Criança e do Adolescente isso? Primeiro, no artigo 53. Acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclos de ensino. O que isso quer dizer? Que a gente tem a obrigação de deixar a criança na escola o mais próximo da casa dela, e se tiver ciclos de irmão que possam estudar na mesma rede de ensino, eles devem estudar na mesma escola. Aí, dentro do artigo 54, teve uma mudança muito importante, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2022, ou foi 2023, que creche é um direito fundamental. Então, é direito fundamental, quando a gente diz que é um direito fundamental, é que não pode não acontecer. Não tem a possibilidade de não acontecer. Ah, não tem dinheiro, se vira. Não tem como não acontecer. Atendimento em creche para a escola a crianças de 0 a 5 anos. Por exemplo, o que a capital do Rio Grande do Norte faz, fazer sorteio de Mega Sena para creche, é um erro crasso. Erro. E eu tenho certeza que esses prefeitos que fizeram isso, em algum momento vão responder. É porque os nossos tribunais de contas, eles demoram muito para trazer essa resposta.
mas eu tenho certeza absoluta que esses prefeitos vão responder. Eu espero que eles respondam, que a gente consiga analisar todas as crianças que ficaram fora da creche e do ensino, do pré-ensino, atividade pré-escolar, todas que ficaram, todas que passaram violência nesse período, e que os prefeitos respondam por essas violências. Porque criança dentro da escola, criança dentro de creche, a gente está mitigando violência. Criança fora da escola, criança fora de creche, a gente está aumentando o risco de violência. E quem é negligente com criança e adolescente tem que responder. Aí a gente vai para o artigo 63. A formação técnico-profissional obedecerá a princípios. O artigo 63 diz o que é o ensino técnico-profissional para adolescentes. Porque técnico-profissional vai ser para adolescente em condição de aprendiz, que tem as regras para adolescente trabalhar. Criança não pode trabalhar em hipótese alguma. Adolescente tem regras. Está lá dentro do ECA, está dentro do ECA. É nossa obrigação garantir que o ECA seja cumprido. E aí a gente também tem a outra peleja, que é a informação e comunicação. Desde 1990, a gente trouxe que é obrigação comunicar casos de suspeita ou violação de direitos de criança e adolescente. Desde 1990. E a gente ainda acha que não precisa comunicar. Gil, mas eu tenho medo da comunicação. Existe no nosso país uma forma fantástica de comunicação, que é o Disque 100. Lá atrás, ele era bem problemático, mas hoje em dia ele é muito bom, e eu posso dizer isso porque eu estou como um dos formadores do Disque 100. Então, eu tenho atuado e visto como hoje ele trabalha. O que é legal do Disque 100? No Disque 100, quando a gente faz uma denúncia, e a gente pode fazer essa denúncia de forma anônima, a gente vai cair em 2 ciclos de profissionais. Um profissional para lidar com os casos mais simples, então, quando a gente estiver falando sobre a situação de violência, e aquele profissional puder ajudar naquele momento, ele vai seguir com o atendimento. Se ele não puder, já vai vir um profissional mais capacitado para assumir aquele atendimento e dar as diretrizes. A nossa denúncia vai ser encaminhada diretamente para o Conselho Tutelar, para a delegacia e para o Ministério Público. Então, o Disque 100 é fantástico. Qual é o problema do Disque 100? Quando a gente não coloca dados corretos. Então, se a gente não coloca o endereço correto, se a gente não coloca um ponto de referência, fica muito difícil das pessoas descobrirem. E o outro problema do Disque 100 é o trote. Infelizmente, o nosso país ainda brinca com fake news, ainda faz muita fake news. Então, tem muita gente que liga para o Disque 100 porque está com raiva do vizinho, ou porque está com raiva de um tio ou de um primo, e faz uma denúncia infundada. Então, é importante que a gente consiga olhar para todos esses lados. O artigo 70, ele também diz a importância da gente comunicar. Então, são igualmente responsáveis pela comunicação de que trata esse artigo as pessoas encarregadas por razão de cargo, função, ofício, ministério, profissão ou ocupação do cuidado, assistência ou guarda. Então, aqui o artigo 70 fala sobre a Lei Menino Bernardo, sinal de castigos cruéis, maus tratos. Então, se eu tenho uma suspeita, Gil, é meu vizinho, então eu não quero me meter. Eu já vou estar cometendo um deslize pelo ECA. Porque qualquer pessoa que saiba de uma situação de violência ou possível violência, ela tem a obrigação de comunicar. O artigo 71 do ECA. A criança e adolescente tem o direito à informação. Isso é muito importante, isso é o que a gente menos cumpre. Sabe quando a gente menos cumpre? Quando a gente, por exemplo, aplica uma medida protetiva numa criança ou para um adolescente e não explica para ele o que a gente está fazendo. Ou quando a gente está acompanhando uma criança ou adolescente, está falando sobre a vida dele, está discutindo sobre a vida deles, não discute com eles o que está acontecendo. Então, criança tem direito à informação, ele tem direito à cultura, ao lazer, ao esporte, a espetáculos. É verdade, Carol. Às vezes é um desafio fazer com que as equipes entendam. E isso volta lá para o primeiro ponto, capacitação, informação e continuada. Se a gente não discutir o Estatuto da Criança e do Adolescente todos os dias, em todas as possibilidades que a gente tiver para discutir, e de forma pedagógica, a gente nunca vai avançar. Porque como é que é discutir o Estatuto da Criança e do Adolescente de forma pedagógica? É a gente mostrar o nosso conhecimento para as pessoas e fundamentar isso. E não vir com abuso de autoridade, que esse é um grande problema disso. Sou eu quem tenho conhecimento, então sou eu que sei. É porque eu sei. É porque tem que ser.
e a gente acaba não explicando para as pessoas o que diz, o que esmiuça o estatuto para trazer como nossa obrigação de fazer isso, entende? Eu tenho tentado trabalhar nos últimos anos muito mais com a linha pedagógica, e aí faço o enfrentamento com quem eu tenho que fazer enfrentamento. Então, quando eu estou na audiência pública, eu vou para a porrada. Quando eu estou numa discussão com prefeitos, eu vou para a porrada. Mas quando eu estou trabalhador com trabalhador, a gente tem dentro pedagógico. Vamos estudar junto, vamos ver aqui o que diz o estatuto, para que as pessoas comecem a introjetar. Foi um grande erro nosso, enquanto política pública, não colocar duas matérias desde a infância. Estatuto da Criança e do Adolescente e Constituição Federal. Se a gente tivesse essas duas matérias, a gente reduzia grande parte desses problemas. Já a gente vai discutir sobre esse ponto aí, Carol. Aí o artigo 101 também fala da obrigatoriedade da informação. A criança e o adolescente, respeitado seu estado de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsáveis, devem ser informados dos seus direitos e motivos que determinam a intervenção. Então, aqui já estabelece que a obrigação da gente não é uma opção, é obrigação. Está aqui no artigo 100 do Estatuto, ou eu não sei se é parágrafo, ou como é que se chama isso, inciso ou parágrafo 11º. Então, já tem a obrigação de fazer isso. Todo mundo é obrigado a informar. Deixa eu só aceitar que ainda tem pessoas aqui pedindo para entrar. Pronto. E aí a gente avança mais um pouco. O artigo 13 do Estatuto, da Lei 3.431 também diz que qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão praticada em local público ou privado, que constitua violência contra a criança ou adolescente, tem o dever de comunicar o fato imediatamente ao serviço de recebimento e monitoramento de denúncias. Então, a gente foi avançando e colocando mais nitidamente as nossas obrigações. E aí, na Lei Henri Borel, vem mais uma vez: qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presenciação ou omissão praticada em local público ou privado, constitua violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente, tem o dever de comunicar o fato imediatamente ao serviço de recebimento de denúncias. A gente tem a obrigação de comunicar e informar. A gente não pode não fazer isso. Aí a gente entra na nossa quarta peleja, que é o controle social, que é hoje o que eu tenho mais medo, porque o nosso controle social está muito deixado de lado. Em que sentido? Quando eu vou para as grandes cidades ou capitais, o controle social, a divisão entre sociedade civil e governo, ainda ele é bem forte. Então, a gente consegue fazer disputa de poderes de forma mais efetiva. Mas quando a gente vai para os municípios, essa relação já é um pouco mais complicada, porque quem é governo nos conselhos municipais, na grande maioria, são cargos comissionados e com relações de trabalho bem complexas, então, bater de frente com a gestão é complicado, reprovar contas da gestão é complicado, e a gente não consegue ter uma sociedade civil de forma paritária que também consiga compreender qual a sua função do controle social e fazer esse enfrentamento. Então, eu vejo com muito receio como estão os nossos controles sociais hoje em dia. A gente precisaria ter dias e dias para discutir isso. Mas quais são as principais obrigações no nosso atual momento para os conselhos de direitos? Primeiro, garantir a resolução do 235 do CONANDA para criar os comitês gestor, os comitês gestor de enfrentamento à violência. A gente tem que ter nos municípios, não pode não ter nos municípios, um órgão que trabalhe fluxos, protocolos e formação continuada dos atores, porque a partir do decreto 9.603, da lei 13.431, traz que é obrigação desse comitê gestor definir um fluxo de atendimento seguindo diversos requisitos. Então, seguindo qual é o diagnóstico do município, o que o município tem de atores, como é que é a relação com cada um dos atores. É função primordial do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente a efetivação dos fundos da infância. E o Fundo da Infância, pessoal, ele é fantástico para a gente experimentar projetos, para a gente trazer capacitações. Ele tem uma gama de funcionalidade fantástica. Mas a gente ainda não consegue ter conselhos que conseguem gerir fundos e conselhos qualificados para aplicar os valores desse fundo.
E, mais uma vez, volta para o primeiro slide. A gente não consegue fazer controle social sem formação continuada dos conselhos. Tem muito me preocupado quando eu dialogo com conselhos municipais, a quantidade de conselheiros que não sabem quais são as suas obrigações legais. Isso é muito perigoso. Eu sempre vou remeter, eu não vou citar as pessoas, não vou citar nomes, mas uma pessoa muito querida foi presa há alguns anos atrás, porque era presidente do Conselho da Saúde, e aprovou contas municipais que não poderiam ser aprovadas. Então, se o Conselho aprovou algo que, teoricamente, sabia que era errado, ele também está cometendo um crime, ele também vai responder criminalmente. Então, pessoal, lidar com o fundo, lidar com o controle social requer muita responsabilidade. Vamos trabalhar com mais cuidado, vamos buscar. O governo tem uma plataforma que é só de formações. Eu faço muitas das formações que tem lá. Então, tem formação para controle social, tem formação para conselheiro tutelar, tem formação para assistência social, tem diversas formas de formação para diagnóstico, para planejamento, para a gente acabar não cometendo erros. E a gente, às vezes, por inocência, acaba cometendo crimes, e aí depois a gente não pode dizer, eu não sabia, porque quando a conta chega bem pesada. Então, vamos trabalhar os nossos controles sociais, vamos fazer as formações. E aí a gente entra, é muito fácil, Raquel, é só colocar no Google plataforma Governo Formações. Tem uma conta no meu Gov, que aí você faz essa conta pelo celular, não paga nada, e aí você consegue ter acesso a todos os cursos. Tem mais de 3.000 cursos lá, muitos cursos dados pela UNB, cursos dados pela Universidade de Colômbia, então vale muito a pena. Eu tenho muitas formações de lá, inclusive. E aí eu entrei na quinta peleja, que é uma peleja muito sofrida, que é o Conselho Tutelar. A gente joga muita responsabilidade no Conselho Tutelar, mas a gente não garante a formação do Conselho Tutelar. E aí essa peleja me preocupa muito, porque as leis vão se aperfeiçoando e a gente vai ter conselheiros tutelares respondendo como já tem. Tem conselheiro tutelar no nosso estado que foi expulso do Conselho Tutelar, porque cometeu crime. Então, é importante que a gente preste atenção de quais são as nossas obrigações e como a gente pode fazer com que ela seja realizada da melhor forma possível. Qual é o ponto mais delicado que eu acho? Conselheiro tutelar achando que tem poder de conselho tutelar. Medidas protetivas aplicadas por um conselheiro tutelar, por 2 conselheiros tutelares, não podem ser consideradas corretas. O colegiado é quem faz a medida protetiva fundamentada. Se ela não está fundamentada, se ela não é do colegiado, teoricamente ela é inválida e ela é muito fácil de ser derrubada. E aí, quais são as obrigações do Conselho? Vou direto para o artigo 70A, integração com os atores da política pública. Vocês precisam dialogar com a política pública, a gente precisa começar a dialogar mais e apontar menos. Isso serve para todos os atores do SGDCA. A gente precisa começar a sentar mais e ver como a gente consegue colaborar conjuntamente com os trabalhos de proteção do que tentar ficar encontrando os erros que um ou outro está cometendo. Quando a gente começar a conseguir se olhar enquanto trabalhadores do sistema de garantia de direitos, que está trabalhando para um pró-comum, para algo comum, para proteger crianças e adolescentes, a gente vai começar a se capacitar conjuntamente, a perceber que cada caso é uma possibilidade imensa de estudo e de capacitação continuada. A gente vai começar a perceber que o nosso trabalho vai ficar melhor e mais leve. E aí a gente traz uma obrigação que os governos esquecem. Vamos lá, artigo 134 do ECA novamente. Nós temos que ter na lei orçamentária dinheiro para o funcionamento do Conselho Tutelar. E o que é esse funcionamento? Estrutura, salário, diária, formação continuada, tudo que o Conselho Tutelar precisar para se capacitar e ter condições de tomar as melhores decisões. Por quê? O Conselho Tutelar é dedicação exclusiva. Como é que a gente, com dedicação exclusiva, recebendo um salário mínimo, vai conseguir pagar a formação, vai conseguir ter tempo de estudar, se a gente não recebe dignamente? E aí, pessoal, o fundamental para vocês, que é que o Conselho Tutelar tem que olhar todo dia para isso. Não é achar que sabe, é olhar.
artigo 136 do ECA, principalmente pós-2017. A partir de 2010, mas principalmente pós-2017, o artigo 136 do ECA, ele modificou muito e aumentou muito as responsabilidades do Conselho Tutelar. Então, é importante que a gente olhe e perceba qualquer situação de... Deixa eu só ver aqui. No final, eu volto para tudo, tá certo? Aí eu vou tentar responder todas as perguntas. É importante que, em qualquer caso que o Conselho Tutelar pegue, qualquer que seja o caso, ele olhe para o artigo 136 e fale o que eu consigo a partir do 136, qual é a minha responsabilidade a partir do 136 com esse caso. Então, tudo. Então, eu estou estudando um caso sobre negligência. O que remete o 136? Tudo sobre negligência. Estou estudando um caso que também tem violência doméstica. O que remete o 136 a tudo que diz sobre violência doméstica? Porque vai facilitar a vida de vocês de como aplicar as medidas protetivas. O artigo 137, que é o mais importante. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tem legítimo interesse. É as decisões do Conselho Tutelar e não do conselheiro. Se é uma decisão do colegiado, só o juiz pode mudar. Se não é uma decisão do colegiado, a gente sequer precisa cumprir. Se é uma decisão do colegiado, a gente é obrigado a cumprir. Se a gente acha que ela não está de acordo, os nossos advogados entram com ação no judiciário para modificar essa ação. Por que isso é importante? Porque essa foi a maior modificação da transição do Código de Menores para o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente trouxe para um colegiado da comunidade que trabalha em interação com toda a política pública as principais decisões. Então, a gente entende que essas decisões são fundamentadas e foram discutidas. Se elas são fundamentadas e foram discutidas pelo colegiado, só um juiz pode mudá-las. Se elas não foram fundamentadas, não foram discutidas, e foi só um conselho tutelar, um conselheiro tutelar, eu receberia essa denúncia e encaminharia na mesma hora para o Ministério Público, denunciando o conselheiro tutelar. Denunciando no sentido pedagógico, para que o Ministério Público, junto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, mostre para o Conselho Tutelar que o conselheiro não pode tomar decisão. Quem toma a decisão é o colegiado do Conselho Tutelar. Tanto que uma das obrigações que a gente tenta fazer com vocês é o uso do CIPIA. E o CIPIA não autoriza um único conselheiro a aplicar nenhuma medida protetiva, porque ele é contra a nossa Constituição e contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é importante que vocês sempre tenham isso de forma muito atenta. O que tem também no artigo 13, para além da comunicação ao Conselho Tutelar? Que os serviços de saúde, em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, CRES, os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e adolescentes deverão conferir com máxima prioridade ao atendimento de crianças e adolescentes na faixa etária da primeira infância. O que isso quer dizer? Criança e adolescente na primeira infância não pode ficar em lista de espera. Se um CREAS, um CRAS, um hospital, uma Secretaria de Saúde está colocando como lista de espera, o Conselho Tutelar tem a obrigação de aplicar a medida protetiva de que ele é a prioridade. E aí os órgãos vão ter que explicar o porquê que não está sendo a prioridade naquela situação. Por quê? Com a lei da primeira infância, o país entendeu que na primeira infância é o ponto mais importante para a gente fortalecer o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, a gente tem que gastar o máximo de energia e fichas possíveis com esse público. Então, foi mudado o Estatuto da Criança e do Adolescente e colocado no artigo 13, no seu parágrafo 2º. E aí, também no artigo 13, tem formação continuada e capacitação dos profissionais da saúde, da educação e assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção e identificação de evidências ao diagnóstico e enfrentamento de todas as formas de violência. Então, para a Secretaria de Assistência, Saúde e Educação conhecerem como comunicar,
eles precisam estar capacitados. Se não estão sendo capacitados, a gente volta para o primeiro slide, tem que prever formação dos profissionais no nosso orçamento. Aí a gente entra no outro pelejar, que é o pelejar da assistência social. A assistência social, por obrigação, tem que ter serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social que garantam proteção social e prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências. Isso aqui está no artigo 87 do ECA, no inciso 2º. Se a assistência social não consegue ter isso dentro do município, e isso é fundamental, como vocês podem perceber, em qualquer situação de violação de direitos como criança e adolescente, a gente tem que voltar para o Conselho de Direitos e voltar para o primeiro slide e colocar essa garantia legal. Ah, Gil, mas você está trazendo coisas impossíveis. Não é o que eu quero, não é o que eu gostaria. É o que o Estatuto obriga. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é considerado uma lei fundamental. E uma lei fundamental, assim como o artigo 5º da nossa Constituição, e se vocês pegarem o artigo 5º e o artigo 227, o Estatuto está inteiro dentro deles. Se isso é um direito fundamental, ele não pode ser negado. É muito mais fácil uma prefeitura, com seus orçamentos, darem condições físicas e estruturais de atendimento do que uma família em condição de vulnerabilidade social conseguir garantir tudo isso sozinha, de capacitar crianças e adolescentes de autoproteção, se autocapacitar para conhecer leis e como é que protege crianças e adolescentes. Por isso que é obrigação do município e está lá como direito fundamental. E aí a gente avança para mais um pouco no artigo 19 da Lei 13.431. A União, os Estados, Distrito Federal e municípios poderão estabelecer, no âmbito do sistema de assistência social, os seguintes procedimentos: elaboração do plano individual de atendimento. Ah, Gil, mas isso já é obrigação dos regimentos da assistência social. Exatamente. A lei está trazendo, mas é obrigação de todos vocês terem um PIA, plano individual de atendimento, e um PAF, plano familiar de atendimento, para a gente conseguir estabelecer metas e conhecer melhor aquelas famílias que a gente acompanha. Atenção à vulnerabilidade indireta dos demais membros da família. A Lei 13.431 foi fantástica em uma questão. Ela trouxe a obrigação para proteção das crianças e adolescentes que também foram testemunhas da violência. Então, por que a gente trouxe isso? Porque foi-se entendido que uma pessoa que testemunhou a violência, ela tem tantos danos psicológicos quanto uma criança que sofreu a violência. Então, a nossa proteção tem que vir pelos dois. Então, a assistência social, quando for trabalhar o seu planejamento de prevenção junto ao CRAS, trazer dentro do trabalho junto às famílias ações preventivas a todas as formas de violência, ações de como as famílias podem identificar a situação de violência, quem buscar na rede, como comunicar para o agente de saúde, comunicar para o conselho tutelar. A gente precisa trabalhar com essas famílias. E aí a gente avança mais um pouco. O decreto 9.603, que regulamenta a Lei 13.431, traz o SUAS disporá de serviços, programas, projetos e benefícios para a prevenção das situações de vulnerabilidades, riscos e violações de direitos. Então, a lei ela traz como possibilidade, mas o decreto volta atrás e diz, não, é obrigação. Então, se eu não tenho, eu vou ser obrigado a ter. Porque o que diz? A proteção social básica, a proteção social especial para atendimento especializado quando essas situações forem identificadas. O acompanhamento especializado de crianças e adolescentes em situação de violência e suas famílias. Onde não houver CREAS, a criança ou adolescente será encaminhada ao profissional de referência da proteção social especial. Então, qual foi a obrigação? Ah, o município não tem condições de ter CREAS, mas então ele vai ter que ter condições de ter pelo menos uma pessoa como referência de proteção social especial, e essa pessoa tem que ser acionada. Então, a própria lei já traz as obrigações. Tudo que eu estou trazendo aqui não é o que eu acho, é o que a legislação já diz como obrigação. Aí a gente entra no outro pelejar, que é o da educação, que eu sou muito solidário, porque tem muitas responsabilidades que é dada para a educação, que tem que ser dada, mas acaba sendo realmente novas atribuições. A criança e o adolescente passam a maior parte do tempo, quando não com suas famílias, nas escolas. Então, as escolas precisam estar preparadas para identificar e lidar com essas situações. Em que sentido?
A Lei 13.431 trouxe algo que modificou muito o trabalho da gente. Que qual foi? Se uma criança decide, ou um adolescente decide, revelar espontaneamente uma situação de violência que ela passou, é nossa obrigação escutá-la. Eu não posso falar, eita, espera aí que eu vou chamar outra pessoa que é responsável. Se eu fizer isso, eu já vou estar cometendo um crime previsto na legislação, que é revitimização. E aí está previsto dentro da violência institucional, que é eu não fazer tudo o que eu deva fazer de proteção a crianças e adolescentes. Está lá na Lei 13.431, está no Decreto 9.603, e a gente precisa trabalhar isso. Então, os professores, a tia da cantina, a tia da merenda, o tio inspetor, todos eles precisam estar preparados para lidar com crianças e adolescentes em situação de violência. Gil, é correto? Não acho, mas é o que a legislação está obrigando, e quem não cumpre corre um risco muito sério de estar respondendo pelo crime de violência institucional. E aí o ECA, eu volto para o ECA. A criança e adolescente tem o direito à educação visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa. Então, é um direito da criança estar na escola e o mais próximo da casa dela. Ah, Gil, mas essa criança é muito traquina, esse adolescente não presta, eu decidi expulsar. Para a gente expulsar uma criança ou adolescente de uma escola, é uma treta tão gigante que, se a gente não cumprir todos os requisitos, a gente vai estar respondendo por diversos crimes. Porque é um direito da criança ou adolescente o ensino e estudar o mais próximo da sua residência. Então, pensem muito quando vocês lidarem com isso. Aí volta para o 70A. O 70A e o 70B traz muita responsabilidade para a educação, que é a identificação de maus tratos, castigos cruéis ou degradantes. E algo que muitos professores ainda gostam de fazer: gritar com o aluno em sala de aula, brincar jogando um giz na cabeça do aluno, xingar o aluno, fazer brincadeiras, tudo isso é considerado violência contra crianças e adolescentes, e a escola tem que reprimir e mitigar. Então, preparar os seus professores para algumas relações meio estranhas que acaba tendo entre professor e aluno, que eu nem quero entrar em outras formas de relações que são complexas, mas trabalhar esses professores que a responsabilidade é dele. O adulto naquela situação é ele. Então, ele é obrigado a identificar casos, ele é obrigado a notificar, e ele tem que ter o senso de não se trocar com crianças e adolescentes. Ah, Gil, mas aquele adolescente é muito agressivo, ele me xinga, ele me bate. Chama a polícia. Está ameaçando? Chama a polícia. Não precisa se trocar. Ninguém precisa se trocar com ninguém. Mas, a partir do momento que a gente decide se trocar, a gente vai perder a razão do que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, cumprir a legislação é sempre o caminho mais fácil. O outro pelejar, que aí já está no decreto. A escuta especializada é um procedimento realizado pelos órgãos da rede de proteção nos campos: educação, saúde, assistência social, segurança pública e dos direitos humanos, com o objetivo de assegurar acompanhamento da vítima ou testemunho de violência. O que isso quer dizer? Trabalhou com direitos humanos, sua responsabilidade é a escuta especializada. Escuta especializada fazem todos os atores do sistema de garantia de direitos. Ela tem a função da proteção de crianças e adolescentes, garantir que essa criança chegue no Conselho Tutelar, na saúde, que a violação que aconteceu com ela chegue no Conselho Tutelar, no Ministério Público, na delegacia. Então, é obrigação de todos os agentes da saúde, educação, assistência social e Conselho Tutelar saberem como realizar uma escuta especializada. Não existe essa, não, eu não tenho que fazer escuta especializada porque eu não tenho qualificação para tal. Está aí todas as obrigações de qualificações de vocês que foram colocadas até então, e a obrigação legal que todos vocês fazem escuta especializada. Aí, volta para o 70B, que fala sobre ter profissionais capacitados dentro da educação que consigam identificar os casos de violência. E aí a gente entra na peleja da saúde. Para vocês terem uma ideia, no Estatuto da Criança e do Adolescente tem 56 afirmações em relação à saúde prevista no Estatuto. E aí eu vou trazer algumas para vocês saberem quais são as obrigações. Primeiro, é assegurado a todas as mulheres o acesso a programas e políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez. O que danado isso quer dizer?
A gente precisa discutir planejamento familiar com adolescentes e mulheres. Ou criança e adolescente de 0 a 18 anos também não são mulheres, não são do sexo feminino. Eu acho que a gente não tem que discutir planejamento com criança, mas planejamento familiar com adolescente, formas de prevenção em ISTs, formas de prevenção à gravidez precoce, que já é obrigação, e planejamento familiar é fundamental e obrigação no artigo 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não tem essa de não é obrigação. O próprio Estatuto já traz. E aí vem lá no parágrafo 9º do artigo 8º. A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal. Então, nas unidades básicas de saúde, que a gestante está faltando ao pré-natal, é função da equipe de referência ir buscar essa gestante. Porque é no pré-natal que a gente consegue resolver grande parte dos problemas no ciclo de vida da criança e da mulher. A saúde mental da mulher num ciclo de gravidez é muito tensa. A quantidade de hormônios que é jogada, a quantidade de mudanças que tem no corpo dela, fazem com que existam muitos sofrimentos em saúde mental. Por isso que o país entendeu que é importante o acompanhamento do pré-natal de todas as gestantes, e tem lá o acompanhamento mínimo, para que a gente consiga identificar qualquer situação que possa danificar a saúde mental dessa gestante, ou que possa trazer problemas para o desenvolvimento das crianças que estão para nascer. Aí no artigo 10 traz, é obrigação da saúde desenvolver atividades de educação e de conscientização de esclarecimentos a respeito de saúde mental da mulher no período da gravidez e puerpério. O artigo 11, é assegurado o acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde. Então, toda criança, adolescente e mulher tem o direito a qualquer acompanhamento de saúde que eles precisem. Se esse direito está sendo negado, a gente aciona o Conselho Tutelar e o Ministério Público para que ele volte a ser estabelecido. É obrigação da saúde garantir tratamento de saúde especializado à vítima de violência. Então, no meu município não tem psicólogo responsável por atendimento às vítimas de violência. Então, passe a ter. Volta lá para o primeiro slide, garantindo o PPA, a criação do serviço de atendimento a vítimas de violência, porque é obrigação na saúde, segundo o artigo 18b do ECA. Aí volta para o artigo 70b, os profissionais da saúde saberem identificar e comunicar situações de violência. Aí tem a Lei 3.431, que traz, nos casos de violência sexual, cabe ao responsável da rede de proteção garantir a urgência e a celeridade necessárias ao atendimento de saúde. Então, o ator que recebeu o caso de violência sexual, ele é obrigado a garantir que essa criança chegue na saúde quando ela precisar. Aí também a Lei 3.431, no artigo 17. A União, os Estados e o Distrito Federal poderão criar. Aí no decreto já diz que é obrigação ter. Então, tudo que pode, poderão na legislação, o decreto seguinte colocou como obrigação. Volta para o decreto. O atendimento à criança ou adolescente pertencente a povos indígenas, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, deve ser acionado. Então, vocês trabalham num território que tem pessoas indígenas que sofreram violência, a FUNAI obrigatoriamente tem que ser acionada e comunicada. Aí vem para a Lei Henri Borel, no artigo 7, delegacias, núcleos de defensoria pública, serviço de saúde, centros de perícia médica especializada. O que diz no artigo 7? A obrigação de ter esses serviços nos municípios, ou no local mais próximo possível para que essa criança possa chegar. Aí a gente entra, aí eu já estou entrando no último, tá, pessoal? Para a gente poder ir para o diálogo. A Justiça e Segurança Pública, que é um grande problema para a gente. O artigo 70A diz que temos que ter integração com a Justiça e não ser eu esqueci até a palavra. Não ser funcionário da Justiça. Eu não lembro o termo que eu ia usar. Não ser funcionário da Justiça. Então, Ministério Público, Tribunal de Justiça não pode estar pedindo laudos e perícias para assistência social, para a saúde e para conselho tutelar. Isso mesmo, Raquel, não está saindo a palavra. Subserviente. Não podemos ser subservientes. Nós trabalhamos de forma integrada.
O sistema de garantia de direitos, ele trabalha de forma integrada, cada um com sua função. A gente discute casos, a gente trabalha os casos, mas é função do Ministério Público e do Judiciário ter equipes para fundamentar os seus processos. Então, o promotor está precisando conhecer mais sobre a família para fundamentar a decisão dele. No Rio Grande do Norte, por exemplo, o CAOP tem equipes específicas para ajudar todas as promotorias com isso. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte tem um núcleo de perícias que é para ajudar com isso. Então, não é função de nenhum de vocês. Por quê? A família que vocês estão acompanhando numa situação de violência pode ser uma outra família que vocês vão precisar acompanhar em determinado momento numa proteção. Se vocês foram responsáveis pela punição dessa família, como é que essa família vai querer trabalhar com vocês na ajuda em relação a elas? Então, se vocês olharem todos os manuais da assistência, todos os manuais da saúde, eles trazem que a gente tem que trabalhar de forma integrada e comunicação, e não de fundamentação jurídica para esses atores. É muito importante que a gente sempre saiba disso. Aí o artigo 101, parágrafo 2º. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque é uma medida que o Conselho Tutelar acaba tomando muitas vezes, que é a retirada de criança das famílias e colocar em acolhimento institucional. É função do Ministério Público e do Poder Judiciário a colocação de criança em acolhimento institucional a partir da guia de proteção. Então, não é função do Conselho Tutelar, não é função do CREAS, não é função do CRAS, retirar crianças de família para colocar em lugar nenhum. A única possibilidade disso acontecer é a mesma possibilidade que qualquer cidadão brasileiro deve retirar uma criança, se ela estiver em extremo risco naquele momento. A casa está pegando fogo, a criança está sozinha dentro de casa, há não sei quanto tempo, e não tem ninguém dentro da casa que possa ajudar aquela criança. Nessas situações, a gente retira a criança. Em nenhuma outra situação é nossa função retirar a criança, e sim função do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. E aí a gente vai para a função primordial do Ministério Público, pessoal. Tenham essa resolução, porque essa resolução 287 de 2024 diz como o Ministério Público deve trabalhar em parceria com vocês. É para responder a Lei 3.431 e a Lei Henri Borel, e aí o Conselho Nacional do Ministério Público trouxe uma série de recomendações. Beleza, Churras, eu já passo para todos. Trouxe uma série de recomendações de como deve ser essa relação entre o Ministério Público e o resto do sistema de garantia de direitos. Então, tenham conhecimento. E é responsabilidade do poder público, da Justiça, Ministério Público, capacitar toda a sua cadeia de impacto. O que é a cadeia de impacto? Desde o segurança que está na portaria até o promotor e o juiz que vai receber a criança e adolescente, está preparado para lidar com todas as formas de violência contra crianças e adolescentes e como se comunicar com essas pessoas. E aí foram as referências que eu usei. Vocês podem ver que a grande maioria das referências foram a legislação e o guia prático que eu criei. Quem quiser adquirir, eu estou vendendo esse guia prático, que basicamente está todas essas leis. E aí, para finalizar, para quem não sabe, para quem me conhece há pouco tempo, ou para quem não tem tanta intimidade comigo, eu fui uma criança que foi estuprada aos 9 anos de idade e decidi trabalhar com isso como forma de tentar transformar outras vidas. Então, trabalho com enfrentamento à violência sexual há muito tempo, por saber e sentir o que uma criança que sofreu violência sexual passou e como ela é tratada em diversos espaços. E aí, o MC da Maju e a Pablo Vittar, eles criaram uma música que eu achei fantástica, que remete muito sobre a política pública e como a gente não deveria trabalhar. E ela fala, olha como ela fala, que a gente deve olhar para a criança e adolescente para qualquer família. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não, melhor figurantes que nem devia estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba a nossa voz, sabe o que resta de nós? Alguns passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é me roubar o pouco de bom que eu vivi.
Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar troféus ao nosso algoz e fazer nós sumir por aí. A gente deve trabalhar crianças, adolescentes e suas famílias em cima do que eles têm de potencial e não em cima das violências que eles passaram. Então, eu não sou Giliardi que sofri violência sexual. Eu sou Giliardi, pessoa de referência para enfrentamento à violência sexual. Eu não sou João que sofri violência sexual. Eu sou João que tem um histórico de vida com muitas coisas fantásticas que no decorrer do meu processo de vida, infelizmente, eu passei por algo que não deveria ter passado, a violência sexual. Vamos olhar para as vítimas de violências como vítimas de violências e tratá-las como tal. Agora eu estou aberto a escutar as perguntas de vocês.